Marcelão Souza, ele agora representando a Liciane Ribeiro, lá da Ribeiro Solar, né? Vai falar aqui, vai palestrar para nós, e depois nós teremos o nosso debate. É com você, a bola está com você aí, Marcelão. Bom dia, pessoal. Bom, a ideia é... Na verdade, eu não sou da Ribeiro, estou representando a Liciane, que ela não pôde estar aqui presente, falar sobre as vantagens da RGD sobre o Mercado Livre. E, quando a gente tiver que falar sobre vantagem de alguma coisa, a gente tem que entender que é nosso concorrente, né? Então, para eu saber se eu sou melhor que ele ou não, eu tenho que entender como é que ele funciona. Mas antes eu vou falar um pouco aqui, aponta para onde aqui? Opa! Sobre a Ribeiro. A Ribeiro é uma empresa de 47 anos de fundação. Eles começaram na parte de materiais elétricos, fornecendo materiais elétricos, são distribuidores da ABB, da parte de eletrificação da ABB já há 20 anos, tem CDs em várias localidades, Curitiba, tem em Porto Alegre, no Nordeste eles têm um centro de distribuição em Recife, ou seja, é uma empresa de longa data e que trabalha no setor de solar praticamente desde que o setor solar começou a acontecer no Brasil. A Liciane é a pessoa que é responsável da Ribeiro, tá? Arquiteta, com formação em eficiência energética. Quem esperava a apresentação dela aqui vai ter que se contentar com o Shrek aqui. Vocês têm sexta, sábado e domingo para administrar isso emocionalmente, para segunda-feira conseguir trabalhar de novo. Quem entrar em depressão, procure psicólogo, isso não é problema meu. Não é ela que está aqui, sou eu, vocês vão ter que aceitar. A Ribeiro ela tem um engajamento, aí, até pessoal da Liciane, né, resolver a questão do ICMS no Estado do Paraná, porque a série é no Estado do Paraná, lidar participar junto com o governo de criação de programas de financiamento de energia renovável. Então, ou seja, a Ribeiro ela tem um histórico aí de engajamento no setor relativamente grande. E, além de ser um distribuidor no setor, eles também procuram trazer novidades para o mercado. Eles são um dos distribuidores da SolarEdge, então a SolarEdge, por exemplo, ela tem lá um inversor, que ele é um inversor carregador, né? Então ele tem um carregador de veículo elétrico com inversor acoplado, então a Ribeiro ela procura trazer esse tipo de tecnologia para o mercado. E como é que ela disponibiliza isso para o público integrador? Ela tem um aplicativo, então não é exatamente uma plataforma, tá, mas é um conceito de plataforma, só que é móvel, né? Um aplicativo, onde tem ali o endereço do aplicativo, o integrador ele pode baixar isso e fazer o orçamento e fazer a simulação do kit dele no aplicativo. E para atendimento Nordeste, como eu falei no início, eles têm um centro de distribuição em Recife, tá, para atender o mercado Nordeste. Aqui eu já vou começar mais ou menos a entrar no tema da palestra. Eu não vou discutir aqui o tamanho do mercado de fotovoltaica no Brasil. Por que eu coloquei esse slide especificamente? Para mostrar ali onde é que está o Maranhão. Então, não sei se vocês estão vendo ali, 14ª posição, 235 megawatts, 2,3% da GD no Brasil. Esse dado é de março. Então, nós estamos falando de um mês e alguns dias atrás. Então, assim, vocês são aqui da localidade, vocês têm lá 2,3% de participação na GD no Brasil com 235 megawatts. Isso não estou falando de geração distribuída, tá? Pode, eventualmente, ter projetos de geração centralizada na localidade. Dada essa informação, e aí, falando especificamente sobre o Mercado Livre, como eu disse, eu vou começar um pouco a debulhar aqui quem é o Mercado Livre. Claro, assim, em 10 minutos não vai se entrar em tantos detalhes, a gente vai ter um bom tempo aí para fazer debate, mas eu vou começar a colocar algumas informações aqui do Mercado Livre para vocês formarem uma massa crítica. De onde é que vem a energia do Mercado Livre? Primeiro ponto. Você tem todas as fontes. Esse é uma informação, é um dado, inclusive, da própria Biosolar, então, a matriz elétrica brasileira tem lá 182 gigawatts de geração, ou seja, de usinas. Quando eu falo de Mercado Livre, eu vou falar no próximo slide, você tem dois tipos de consumidores. Você tem um consumidor livre e você tem um consumidor especial. O consumidor livre, ele pode contratar energia no Mercado Livre de absolutamente qualquer tipo de fonte. Então, toda essa galera que está aí pode ser fornecedora, tirando aquela importação ali, tá? Toda aquela galera que está aí, teoricamente, ela pode ser fornecedora de um cliente que está no Mercado Livre. Claro, você pega usinas como nuclear, não está no Mercado Livre, é só 100% no mercado regulado, você tem importação. Mas quando você pega a hídrica, a eólica, gás natural, biomassa, de combustíveis fósseis, a solar, carvão, tudo isso é um potencial fornecedor de cliente do Mercado Livre. O que está acontecendo em termos muito práticos, pelas políticas
políticas de sustentabilidade, ESG, muitas empresas de grande porte elas estão evitando associar o nome dela a fontes como um carvão mineral, óleo combustível, por exemplo. Então, assim, elas estão não indo para o Mercado Livre com essas fontes, estão buscando as chamadas fontes renováveis. Mas, no papel, toda essa galera que está aí, ela pode ser fornecedora do Mercado Livre, do cliente, que é o chamado consumidor livre. O consumidor especial, e aí eu já vou mudar aqui o slide, assim, quem é que pode migrar para o Mercado Livre? Consumidor livre, pode comprar de todas aquelas fontes lá. É um cliente que está em média e alta tensão, pode comprar de qualquer fonte, como eu já falei, e que hoje, 2022, desde primeiro, foi estabelecido em 2018 um procedimento de migração, ou seja, uma regra de transição que está indo na direção da GD, que é o tema do nosso evento. Então, em 2022, você veio lá de 2018, início, 1º de janeiro de 2019, veio reduzindo a demanda contratada necessária por um consumidor para fazer a chamada migração para o Mercado Livre. 2022, essa demanda contratada é igual ou superior a 1 megawatt, 1.000 kW. 2023, igual ou superior a 500 kW. E foi estabelecido também, você tem um cara chamado consumidor especial. Esse consumidor especial, ele é todo cliente que ele tem uma demanda de 500 kW, entre o 500 kW e a demanda mínima para o cara ser um consumidor livre. Então, hoje, como nós temos que o consumidor livre ele é 1 mega, então quem é o consumidor especial? Entre 500 e 1 mega. No ano passado, por exemplo, que era 1,5 mega em 2021, para você ser livre, quem era o consumidor especial? Entre 500K e 1,5 mega. Então, ele é sempre especial, entre o 500K e o que é o mínimo para o consumidor livre. Tá, Marcelo, mas qual que é a diferença do livre para o especial? Exatamente, eu listei ali os pontos principais. Você tem, além da demanda, você tem que obrigatoriamente contratar a energia só das chamadas fontes incentivadas. E essa fonte incentivada, PCH é eólica, solar e biomassa. E aí já começa a ir na direção do nosso mercado. Então, o cara que é o consumidor especial, ele tem que obrigatoriamente contratar das chamadas fontes incentivadas. E as usinas aonde essa energia está sendo contratada do consumidor especial, ela não pode ter uma potência maior do que 50 megawatts. Então, você pode ter lá um complexo solar de 500 megas, mas ele vai estar dividido em 10 de 50, se ele quiser atender ao cliente, que é o chamado consumidor especial. Então, você tem um regramento ali. Esse cara, se ele não tiver a demanda contratada, ele tem que contratar a demanda, mas, ao fazer isso, ele recebe um desconto nessa contratação de demanda. Então, ele paga menos pela demanda do que um cliente normal. E você tem uma regra que é uma possibilidade de agrupamento de consumidores, que é chamado de comunhão de carga. Essa comunhão de carga ela pode ser de fato ou de direito. Quando ela é uma comunhão de carga, de fato, significa... Vou falar da de direito primeiro. A de direito, o que é? É você ter unidades que não precisam estar próximas uma da outra, que são de clientes do mesmo grupo econômico. Então, você tem a mesma raiz do CNPJ, uma rede de farmácia, por exemplo. Você tem a mesma raiz do CNPJ, você só muda o final. Então, você junta todas as cargas daquelas farmácias, se elas derem no mínimo 500 kW, esse cara ele pode migrar para o Mercado Livre como consumidor especial em grupo, fazendo uma comunhão de carga, um agrupamento de cargas. Na hora que eu venho para o de fato, eu estou falando que não são do mesmo grupo econômico, mas aí você entra em outras regras. Você precisa juntar consumidores que deem no mínimo 500 kW, mas eles têm que ser vizinhos, e não pode ser atravessar logrador. Então, se eu tenho aqui uma rua, e do lado de cá você tem um açougue, você tem um restaurante, você está somando essas cargas, e para eu dar 500 kW, eu tenho que juntar com a farmácia que está do outro lado da rua, já não pode. Esse cara tem que estar do lado de cá, eles têm que ser vizinhos. Aí eles são vizinhos, mesmo não sendo do mesmo grupo econômico, juntou todas as cargas, deu 500K, essa galera, de forma conjunta, pode se tornar um cliente, um consumidor especial. Né? E um outro ponto é que cada um que não está ali, que cada um individualmente não pode ter menos de 30 kW de demanda. É nesse mercado aí, do consumidor especial, que a comercializadora varejista está entrando, que o Ananias falou na apresentação dele da Insole. Ou seja,
Nesse mercado é que está vindo de cima para baixo o mercado livre, baixando a potência do cliente, de repente você cria a regra do consumidor especial, aí você pode fazer a comunhão de cargas, aí você cria o comercializador a varejista para juntar esses caras para migrar para o mercado livre, porque ele sozinho ele não consegue tudo, e aí você está indo em rota de colisão contra quem? A GD. Então, na hora que você pega esse conceito de você reduzir a demanda, de você reduzir a potência para você migrar, e você cria um conceito de consumidor especial com um agrupamento de cargas, você está indo na direção do pequeno autoprodutor, ou do cara que você está montando uma mini GD, em que você está entregando energia de forma compartilhada para um pequeno consumidor. Então, é nesse ponto aí em que você vai ter o confrontamento, vamos dizer assim, a rota de colisão entre o conceito do mercado livre e o conceito da geração distribuída. Como é que ocorre a migração? Tem muito mais do que aquilo ali, tá? Mas eu coloquei como a ideia exatamente entender as vantagens da GD em relação ao Mercado Livre, eu coloquei só o ponto que interessa. O consumidor ele vai ter que fazer o cancelamento do contrato do consumidor de fornecimento de energia com a distribuidora. Esse cancelamento é chamado denúncia de contrato. Ele faz uma carta denúncia para a distribuidora para dizer o seguinte: eu não quero mais consumir energia sua, mas eu quero contratar uma demanda, se ele já não tiver demanda contratada, ou reajustar minha demanda. Eu quero ter a demanda contratada, mas você não será mais o meu fornecedor de energia, é um outro cara. Isso tem um prazo. Esse prazo da denúncia ou recontratação que você tem que mudar é 6 meses. Então, hoje, a regra atual, você tem que avisar a distribuidora 6 meses antes que você vai dizer o seguinte: daqui a 6 meses eu não serei mais seu cliente. Mas eu vou contratar a demanda. O que significa contratar a demanda? O fio, a rede, aonde essa energia vai chegar até mim, que o outro vai passar a me fornecer, essa rede ela tem que estar lá. Eu sei que a rede é sua, então eu vou te pagar um pedágio. É o pedágio da estrada. A concessionária ela continua tendo a estrada, e eu tenho que pagar um pedágio da estrada para o cara, porque senão essa energia não vai chegar para mim. Eu não vou chegar do ponto A até o ponto B se não tiver estrada. Então, continuo falando assim, eu preciso que você continue me entregando a estrada em funcionamento para eu conseguir andar com a minha energia, vou contratar a tua demanda, mas daqui a 6 meses eu não consumirei mais essa energia de você. Se eu tiver que voltar, eu tenho que também perder esse prazo de 6 meses. Aqui é onde eu já começo a dizer o seguinte: onde é que vai ser o principal gargalo que, de repente, a GD vai começar a levar vantagem sobre o Mercado Livre nos clientes pequenos. Na questão dos clientes, você pega assim, depois de como ocorre a migração, tá? Como será a abertura do Mercado Livre? Todo mundo fala, mercado 100% livre, mercado 100% livre, mercado 100% livre. Já está se discutindo isso e tem um processo em andamento no Brasil em relação a isso. Primeiro, o estabelecimento de um cronograma de abertura do mercado. Isso foi determinado através de uma lei, tá? E a ANEEL ela tem a responsabilidade, até o final de janeiro desse ano, que já passou, coletar informações e começar a determinar como é que vai ser essa abertura do mercado. Porque, lembrando, lá atrás, eu tenho 1 mega, ou seja, 1.000 kW em 2022, eu tenho 500 kW em 2023, 2024 para frente está no limbo. Por que está no limbo? Vou estar no limbo, você exatamente estabelecer como é que eu vou fazer o procedimento de expandir o Mercado Livre para os clientes abaixo de 500 kW de demanda contratada, que é a chamada abertura do mercado. Então, nesse ponto, a ANEEL fez uma consulta do mercado, coletou muitas informações, lançou um documento de 100 e tantas páginas. Eu li os principais pontos desse documento, mas é um documento gigante, com todas as contribuições, e, nesse momento, esse processo está rolando, ele está acontecendo, para estabelecer exatamente como é que eu vou na direção do andar de baixo em relação ao consumidor pequeno. Alguns números começaram a surgir nessa consulta pública, tá? E eu coloquei ali tudo como ponto de interrogação, porque isso não está definido. A partir de 1º de janeiro de 2024, cliente 200, eu baixo de 500 para 250. A partir de 2025, eu baixo de 250 para 100. A partir de 2026, eu baixo de 250 para 50. E a partir de 2027, todo mundo. Essa é uma das propostas
que foram dadas nessa consulta pública e que está sendo feita em análise. Nesse aspecto, o consumidor pequeno, que é o comercial e residencial, onde é que ele teria a oportunidade de ir para o livre? Estamos falando de 2026. Porque se o cara tem uma demanda mínima contratada 100 kW, ele é um comércio, mas ele não é um cara pequenininho, já é um comércio um pouquinho maior. Mas vamos colocar que, de repente, é o seguinte, ele tem um transformador de 112,5 para atender lá um açougue, uma farmácia, alguma coisa assim, então o cara já começa a pensar em entrar para o livre em 2025. Então, o cara que é um comércio ou uma indústriazinha pequena, ele já pensa na possibilidade de 2025 ele migrar para o livre. Se o cara é menorzinho ainda, e cliente residencial, nós não estaríamos falando antes de 2026 ou 27. Mas isso aí não está nada definido, não está nada batido no martelo. Isso está em discussão, isso está em processo de definição. E como fica o pequeno consumidor nessa história? Primeiro, eu já começo a levantar aqui as questões das regras de migração. Tem gente falando o seguinte, o consumidor pequeno você vai poder vender energia. Não, isso não está falado, não. Isso, vamos chegar nesse ponto? Vamos. Mas, nesse momento, o que está se definindo é a possibilidade do cara comprar de quem ele quiser. Ele se tornar um vendedor, a gente precisa de um passo ainda nessa direção, que é você ter um agrupamento de carga. Eu tenho as minhas visões em relação a isso, tenho minhas opiniões em relação a isso, mas não é a discussão desse momento. A discussão desse momento é a compra, de quem eu compro a energia. Não é se eu tenho sobra na GD e eu vou vender. Não é essa a discussão desse momento. Existe esse tema, tá? Não é de hoje. Como é que funcionaria isso? Ou seja, isso é um tema que está sendo discutido, mas discutido não oficialmente em termos de regulamentação. Então, o cara vai poder vender? Não faz parte da análise. Você tem outros fatores, como é que eu vou fazer a gestão disso? Eu vou vender de forma individual, eu vou fazer agrupamentos, assim como eu tenho a comercializadora varejista, ela compra de uma grande geradora e pulveriza a venda, eu posso ter a comercializadora que ela compra pulverizado para vender pulverizado, para vender consolidado, então você tem uma questão de gestão aí a definir, é um processo um pouco mais delicado. Se discutiu as distribuidoras, nessas contribuições que foram feitas para a ANEEL, a distribuidora deu um salto desse tamanho aqui, né? Então, as contribuições, os questionamentos das distribuidoras, elas são muito grandes. Pô, na hora que eu chego no mercado 100% livre, e aí a gente tem que entender, mas a distribuidora é nosso inimigo da GD, tudo, mas existe algumas coisas que tem que entender como é que funciona a regra do outro lado. O cara entra num leilão de energia, ele chega para o poder concedente, chega para a EPS, para a Empresa de Pesquisa Energética, chega para a ANEEL, chega para o poder público e fala o seguinte, olha, a minha previsão de consumo na minha área de concessão para 2027 é de tanto. Promove-se um leilão federal e o cara vai e contrata essa energia. E no que ele contrata essa energia da geração centralizada, vai o investidor e bota uma usina de pé para atender aquele contrato, aquele leilão que ele venceu. Aí chega lá em 2027, de repente vem essa regra do Mercado Livre e um monte de gente fala o seguinte, olha, migrei. A distribuidora faz o quê com aquela energia que ela contratou, que ela tem obrigação contratual? Então, esse é um dos questionamentos que está na mesa. Ou seja, a distribuidora está questionando assim, olha, espera aí, veja bem, né? Então, como eu ia dizendo, então ela está chegando, falando o seguinte, eu preciso de algum tipo de proteção. Então, não se surpreenda, por exemplo, se no mercado dessa migração para o cliente muito menor, que pode fazer uma verdadeira revolução, venha com algum tipo de encargo. Porque, senão, o cara que está ali para te fornecer energia não te fornece mais, mas ele tem que ter condições de manter aquela rede. Ele é o dono da estrada. Então, ele vai ter que ter condições de fazer isso. E uma outra pergunta que está acontecendo, assim, em relação ao pequeno consumidor. Os prazos de migração eles vão ser flexibilizados? Porque, se eles não forem flexibilizados, nós estamos falando que é 6 meses. Você imagina o seguinte, um cliente residencial, ele vai ter essa mentalidade, olha, eu vou assinar uma carta-denúncia para daqui a 6 meses comprar energia. Pô, é uma questão cultural. Nós estamos falando do consumidor pequeno, né? Então, isso é um tema realmente delicado, se isso vai mudar esse prazo de migração, dentre outros detalhes. E aí vem a pergunta, que é o último ponto dessa apresentação. Migrar ou autogerar? Quais são os potenciais riscos da migração? Você ter mudanças de regra. O setor elétrico brasileiro ele está a bagunça que está por questão de planejamento.
Então, você tem, efetivamente, o tempo inteiro alguma coisa em relação ali, um risco pairando em relação a uma eventual mudança de regra. Você tem a questão da adequação das distribuidoras. Eu coloquei 2 pontos ali, novos encargos. Então, como é que a distribuidora vai atender esse movimento de massa? Sai um grupo que vai para o Mercado Livre, fez a denúncia, e depois o cara volta. Qual é o prazo que está isso? Qual é o meu tempo de resposta? Eu tenho um contrato com uma usina que foi um leilão federal. E como é que eu vou ser remunerado? Ou seja, você tem todo um mise-en-scène aí, que é a adequação da distribuidora, que faz parte desse risco, tá, do Mercado Livre, de migrar muita gente do Mercado Livre. Falta de cultura do pequeno consumidor, entender como funciona. Aqui eu costumo fazer uma brincadeira que é o seguinte: você vai para o consumidor pequeno, você entra na veia com um tema que se chama psicologia do consumo. Ou seja, você tem matérias em faculdade que estuda psicologia do consumo. Tá? É a única coisa que explica a minha esposa ter casado comigo. Então, assim, eu tenho vários livros de psicologia do consumo lá em casa, ela acha que é para eu vender para aquele. Não, é para entender como é que funciona o nosso casamento, porque só isso justifica. Então, assim, essa questão da psicologia do consumo, né, o consumidor residencial ele não tem essa mentalidade. Vamos fazer uma micro-enquete aqui. Quem aqui tem contrato de telefonia com a Claro, com a Oi, com a TIM, e que não ligava para a empresa de telefonia, para a operadora, para fazer uma revisão do contrato, e, de repente, algum dia, numa ligação dele, ou de decidiu fazer um contato, tudo descobriu que já tinha um plano melhor do que o que você tem e mais barato. Alguém já passou por isso? Eu vou levantar a mão. Eu sou o primeiro. Vários. Cara, mas espera aí. Se eu estou pagando mais caro, por que eu não fui lá ligar antes? Vem cá, você tem alguma coisa mais barato aí? A gente entra numa zona de conforto. Então, assim, o consumidor, quando você vai indo para o consumidor, varejão, pessoa física, você entra num modo mental completamente diferente. Então, para você fazer o cara entender como é que funciona a regra do Mercado Livre, olha, você vai emitir uma carta-denúncia daqui a 6 meses, flexibilizou a regra, vai ser daqui a 3 meses, mas olha só, passou isso aí, a distribuidora já não tem mais responsabilidade nenhuma de entregar energia, tá? Mas a energia vem de onde? Ah, vem da usina que está lá na Caixa Prego. Tá lá, o cara do Rio de Janeiro, São Paulo, a usina está lá no Nordeste. Ele está, mas se essa usina parar, bom, essa usina parar, você não tem energia. O cara, como assim? O cara vai ficar te olhando, parecendo pastor alemão, né? Vai olhar para assim, vai botar a cabeça do outro lado, porque assim, você vai tentar explicar para o cara a coisa, para muita gente vai ser difícil de entender. Então, você vai ter uma barreira aí, que é literalmente uma barreira cultural, para tentar convencer determinados consumidores a irem para o Mercado Livre. E você tem um último ponto aqui, penúltimo ali. Você tem a questão da possibilidade da autoprodução. A autoprodução junto à carga ou produção remota. O regramento, a regulação da autoprodução nesse país é uma das coisas mais antigas e consolidadas que tem nesse país. Vem lá da década de 70. Vale, Companhia Brasileira de Alumínio, do Grupo Votorantim, uma galera que lá atrás ia de hidráulica gerando autoprodução e tal. Ninguém mexe nisso. Na hora que você mete uma GD, que é considerada uma autoprodução, seja junto à carga ou seja remota, pode mudar a regra que quiser. Ali na autoprodução da GD, você vai mexer no regramento da autoprodução, que você mexe com muita coisa nesse país. Não vai estocar, tá? Porque é um negócio muito antigo e muito consolidado. E você tem um tempo que você pode até tentar administrar, que é a possibilidade do backup na GD. Falta luz, como é que eu faço? Tá bom, eu estou recebendo energia através do Mercado Livre de uma usina que está longe, mas faltou luz, fiquei sem luz. Ah, o que eu faço? Eu meto um banco de baterias, tá? Ou meto um gerador a diesel. Ah, eu não tenho espaço, então eu meto um banco de baterias aqui e simplesmente falei, mas para eu carregar essa bateria, já que eu não tenho um sistema solar na minha casa, para eu carregar essa bateria, eu pego energia da onde? Da distribuidora. Aí vai entrar na história que eu falei no painel anterior, para quem estava aqui, né? Eu falei, olha só, que eu era moderador, eu falei, arbitragem da energia, será que a distribuidora vai ficar feliz você pegar a energia dela e depois usar essa energia dela contra ela mesmo? De repente, com tarifas diferentes, fora ponta e ponta, então você entra num tema ali meio delicado, se você quiser uma possibilidade de um backup, em que a GD fornece isso, o Mercado Livre não. Em termos práticos, é o seguinte, existem muito mais perguntas que respostas ainda nesse processo, porque o mercado livre de energia, a parte da abertura do mercado, ainda não está definida. Mais alguns meses, de repente poucos meses ou até semanas, a coisa vai começar a ficar clara. Na hora que a ANEEL definir, pegar essa coisa dessa consulta, gerar um documento, o que provavelmente vai acontecer se seguir um rito que é muito usual. Ela fez uma consulta pública aberta.
recebeu os comentários. Aí ela vai pegar e vai gerar uma regulamentação. Ela vai pegar essa regulamentação que ela acredita que é melhor e vai submeter essa regulação para consulta, essa regulamentação. E na hora que ela submeter essa regulamentação para consulta, ela vai ter o seguinte, vai ter os gritos, né? Pô, peraí, não concordei, não, isso é bom, tudo. Ou seja, aí a partir dali afina ou não e lança. Tá? E, ou seja, nós estamos falando que, na verdade, entre aspas, você não tem pressa nesse aspecto, porque nós estamos falando para clientes que podem migrar a partir de 1º de 24, como é que vai funcionar essa regra. Então, teria ainda 1 ano e meio, mas, do ponto de vista para quem trabalha no mercado de negócios, quanto antes essa regra sair, melhor, porque a gente vai saber o que nós vamos fazer lá na frente. Bom, a mensagem eu acho que era essa. Obrigado.